Olá, galera. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre sociedades civis e as questões sociológicas. Como que surgiu, né, esse conceito de sociedade civil? E aí nós vamos falar que hoje, por exemplo, esse conceito de sociedade civil, ele vai retratar uma organização social, né, que tem por objetivo a mobilização popular. Só que nem sempre esse conceito de sociedade civil foi usado dessa maneira. Esse conceito teve diversas interpretações, reinterpretações, até a gente chegar à contemporaneidade com esse conceito aí de sociedade civil sendo uma organização social com o objetivo de mobilização popular. A sociedade civil, segundo o conceito lá de Karl Marx e Friedrich Engels, estava ligado à questão política, ao Estado, tá? Isso tudo é uma derivação marxiana e Engels, tá? Então, o significado da sociedade civil para os dois é compreendido através da infraestrutura e da superestrutura. A infraestrutura seria o que a gente chama, né, de base material e econômica da sociedade, que seria considerada uma dimensão fundamental das sociedades humanas. Então, toda vez que a gente fala em estrutura, a gente está falando de base material, a gente está ligando essa infraestrutura a algo econômico. E quando a gente trata, né, da superestrutura, nós estamos falando que é um conjunto de instituições políticas. Então, nessa superestrutura, a gente encontra o Estado, encontra o direito, né? Encontra a arte, a religião, concepções de mundo. Então, para Marx e Engels, a gente divide a infraestrutura numa base material e econômica, que seria a questão das relações de produção, né? Da mão de obra, e a sociedade civil seria o reino das relações, né? A superestrutura seria o conjunto das instituições políticas que vai estar inserido, obviamente, o Estado e etc. Então, os dois, eles entendem a sociedade civil como o reino das relações econômicas, ou seja, eles têm na sociedade civil, eles caracterizam a sociedade civil como uma dimensão de infraestrutura, ou seja, como uma base material econômica. Por isso a questão lá da luta de classes, né? Para eles existe a classe dominada e a classe dominante. E essa classe dominada, ela vende os seus meios de produção, ela vende a sua mão de obra para a classe dominante. Então, eles entendem uma sociedade civil através dos campos das relações materiais e produtivas, tá? Por isso, uma dimensão de infraestrutura. E aí nós vamos ter, nesse período, Gramsci. Gramsci, ele foi um grande filósofo, tá? Ele nasceu na Itália no final do século XIX, no final do século XVIII, desculpa. E aí ele vai viver lá até o século XX e ele vai tentar entender como que essa sociedade civil vai surgir. Ele vai se basear, sim, em algumas teorias de Marx, tá? E para ele, né, a sociedade civil vai consistir não só na base material da sociedade. A sociedade civil ela é superestrutural. Então, para ele, eu não posso caracterizar a sociedade civil somente através de uma base material. Então, ele foi extremamente importante porque ele vai unir, né, vai anexar alguns conceitos de Marx para a formação de uma sociedade civil. Então, por exemplo, ele vai desdobrar essa ideia de superestrutura em dois planos, que é a sociedade política e a sociedade propriamente civil. Essa sociedade política, ela se baseia na questão do Estado. O Estado como um aparelho repressivo, como uma forma de governo. Então, o Estado é uma dimensão repressiva da política, pois ela concentra, por exemplo, a polícia do exército, né? A sociedade civil é uma esfera social que dá manutenção do poder, não mediante o uso das forças, mas por meio de concepções de mundo que nos convencem da legitimidade desta ou daquela forma de governo. Então, para ele, a gente divide a sociedade, né, em sociedade política e sociedade civil. Na sociedade política, a gente encontra o Estado propriamente dito. E aí a gente encontra, por exemplo, a coerção, a ideologia, né? Porque esse Estado, ele vai usar de maneira coercitiva o poder, ele vai usar a coerção para o poder e ele também usa a ideologia. De que forma essa coerção? Por exemplo, através da polícia ou do exército, que é um aparelho coercitivo do Estado,
que vai punir ali aquelas pessoas que vão contra, né, a estrutura do Estado. E a ideologia, que é quando você tem uma concepção de pensamento, né? Então, nessa sociedade política, que é a sociedade representada pelo Estado, eles propagam, inclusive, essa questão da diferenciação social, né? Dessa classe dominada e da classe dominante. A sociedade civil, ela se baseia na questão das instituições. Instituições essas que podem ser partidos políticos, mídias, religiões, sindicatos. E essas instituições vão nos convencer, vão mudar a nossa concepção de legitimidade. E ele também diz, gente, que essa sociedade civil ela vai interferir na construção da sociedade política. Então, a sociedade política ela não é somente imposta, ela é coercitiva, mas a sociedade civil também pode interferir aí nessa atuação do Estado. Então, para ele, por exemplo, a sociedade civil vai envolver a dimensão de instituições religiosas, escolares, sindicatos, meios de comunicação, que são chamados de aparelhos privados da hegemonia. Por que aparelhos privados da hegemonia? Porque ele diz que a sociedade civil precisa vencer a hegemonia do Estado no campo das ideias, dentro das suas instituições. Então, ele vai sair um pouquinho aí de Marx, quando Marx diz que a gente só deve vencer essa hegemonia através da luta, né? Através da revolução. Ele diz que a gente precisa vencer essa hegemonia do Estado no campo das ideias, usando essas instituições, né, a favor dessa mudança. Então, Gramsci vai ampliar as noções de relação política, que não serviam mais apenas a uma dimensão repressiva de uma classe sobre a outra, mas a junção da hegemonia, que seria as forças de convencimento da sociedade civil, e a coerção, que são as forças de repressão da sociedade política. Então, ele vai dizer, ele vai enfatizar, né, que as disputas políticas, elas também possuem um aspecto cultural, elas também possuem uma ordem ideológica, né? Elas também estão ligadas às sociedades civis, e não só aquela questão da classe dominada e da classe dominante. Ele vai dizer, gente, que a sociedade ela não vai se basear, por exemplo, a relação entre sociedade política e sociedade civil, não vai se basear só no campo das relações materiais e produtivas. Então, por exemplo, a gente não tem lá só como Marx, né, a questão da coerção da classe dominada e da classe dominante. A sociedade política, além da coerção da classe dominada e da classe dominante, tem a coerção do Estado, que é um aparelho repressivo, tá? Então, por isso ele retrata isso aí. Para ele, o novo conceito de sociedade civil também foi apropriado no sentido de uma visão menos radical de mudança social, ou seja, de uma ampliação da cidadania, que não envolva transformações políticas e revolucionárias. Então, para ele, essas ONGs, elas começam a surgir a partir desse momento de uma nova sociedade civil, no qual você vai se apropriar de uma visão, de uma ideologia, para ir aí através dos seus ideais.